Hoje eu vou te mostrar como criar um elevador, inspirado naquele que existe no Museu de Arte Sabiano do Tibis. Ao entrar no elevador, percebemos dois botões ao lado. Quando clicamos no botão de cima, ele leva a gente pro andar superior. Depois de alguns instantes, o piso que nos levou pra cima desce sozinho, voltando ao nível inicial. E se quisermos descer de volta, basta clicar no botão de baixo. Agora que já observamos o elevador do museu, vamos criar uma versão simplificada, contendo apenas as lógicas principais de subir e descer. Para representar os botões, usei dois blocos pequenos, um verde para subir e um vermelho para descer. A estrutura do elevador será feita com a parede dias de chuva, e o piso base será um blocão. Logo acima dessas duas paredes, coloquei também duas lajotas mágicas de andar, elas são necessárias para podermos caminhar lá em cima depois que o elevador nos levar. E para que essas lajotas não fiquem visíveis, vou ocultá-las usando o Mobi controlador de Mobi invisível. Antes de qualquer configuração nos wirededs, precisamos saber até onde esse piso vai subir. Testando aqui, a altura ideal no meu caso é 3,65. E para você descobrir qual é a sua, existe um jeitinho bem simples. Digite 2 pontos wired na caixa de mensagem. Vá até a aba de configurações. Verifique se a segunda opção está marcada. Caso não esteja, marque e feche a janela. Clique em um blocão e selecione a opção Spec. Procure a variável altitude e vá alterando o valor dela manualmente até encontrar a altura que te agrade visualmente. Quando terminar, anote o número e mude o valor da variável altitude de volta para 0. Com isso definido, podemos começar a alterar os wirededs. O primeiro wired que vamos usar é o seletor, Mobi por tipo. Ele vai registrar todos os blocões do quarto. Assim, tudo que configurarmos será aplicado automaticamente ao piso base. Com isso pronto, seguimos para a parte que realmente moverá o elevador. Agora usamos o wired efeito, configurar a altura do Mobi. É ele que fará o elevador subir para a altura 3,65 sempre que for ativado. Mas para o elevador não subir sem ninguém, vamos adicionar uma condicional. Aqui usamos o wired condição, Mobi com Rabus. Ele verifica se existe pelo menos um usuário parado no piso base. Só assim a subida é permitida. E depois dessa verificação, precisamos cuidar da parte visual da movimentação. Para isso, utilizamos o wired extra, carregar Rabus. Ele garante que quem estiver no piso vá junto para o andar superior, acompanhando o movimento. Mas ainda falta um detalhe importante para deixar tudo mais natural. Com o wired de tempo de animação, ajustamos a velocidade da subida. Eu coloquei 1,5 segundos que deixa o elevador suave e evita aquele movimento rápido demais. Agora só falta dizer qual botão ativa essa subida. Usamos o wired ativador. Rabu clica no Mobi e selecionamos o bloco pequeno verde. Assim, sempre que clicarmos nele, toda essa lógica de subida entra em ação. Com a parte da subida pronta, vamos agora montar a parte da descida. A lógica é quase a mesma da subida, mas com duas mudanças essenciais. No wired efeito, configurar a altura do Mobi, colocamos 0 para que o piso volte ao chão. No wired ativador, Rabu clica no Mobi, selecionamos o bloco pequeno vermelho, que será o botão de descida. E quando juntamos essas duas lógicas, temos um elevador funcional e automático, que reage ao botão certo e move o usuário para o andar desejado. Vimos que no elevador do museu, o piso base desce automaticamente alguns segundos depois que já estamos no andar de cima, e também sobe quando estamos perto do elevador no andar superior e pressionamos o botão de baixo. Essas duas lógicas ficarão para uma parte 2, mas agora que já entendemos o conceito, temos tudo o que precisamos para fazer o nosso elevador subir e descer. E antes de encerrar, quero agradecer a Ana Mendes, que deixou essa pergunta no vídeo em que expliquei sobre o quadro Frank no submundo. Obrigada por assistir e até a próxima!